Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Instrumentação. Na aula de hoje começaremos a falar sobre telemetria. A telemetria é a técnica de medir localmente os sinais elétricos dos sensores e transmitir para longas distâncias por meio de um transmissor. Começaremos falando pelos sinais pneumáticos. Os mais utilizados são de 3 a 15 PSI, de 3 a 27 PSI, de 0,2 a 1 bar e de 0,2 a 1 kg-força por centímetro quadrado. Então esses são os valores padronizados para a transmissão de sinais pneumáticos. Existem outros, mas esses são os mais utilizados. A razão pela qual eles não começam geralmente em 0, ali no caso de 3 a 15 PSI, é para identificar ali uma possível falha no sistema, por exemplo, em um vazamento ou um rompimento da tubulação pneumática. Essa pressão cairia abaixo de 3 PSI ou 0,2 bar ou 0,2 kg-força, automaticamente nós poderíamos identificar ali que há um erro, né, uma despressurização na linha de transmissão de dados pneumáticos. A mesma coisa também pode acontecer para o limite superior, né? Se estamos trabalhando em uma linha onde temos uma pressão máxima de 15 PSI e essa pressão chega, por exemplo, a 16, 20 PSI, já podemos também identificar ali uma falha na pressurização, né? uma sobrepressurização da linha. Então, é por essa razão que existem esses limites, tanto inferior quanto superior nas linhas de transmissão pneumática. As medidas são convertidas através de transmissores pneumáticos. Normalmente, as linhas de transmissão desse tipo de sinal são feitas de cobre ou vinil. Podem ser utilizadas em áreas onde há risco de explosão. Então, geralmente, nós utilizamos esse tipo de transmissão de sinais em atmosfera que a gente chama de atmosferas explosivas, lugares onde não é conveniente a utilização de sinais elétricos por questões de segurança. Nós empregamos ali essa técnica de transmissão de sinais pneumáticos. E do outro lado, né, os receptores desses sinais podem ser pneumáticos ou eletrônicos, né? Isso tanto faz. Eles convertem esses sinais em medidas elétricas que podem ser mensuradas. Temos também na telemetria os sinais analógicos. A conversão das medidas ocorre por meio de transmissores eletrônicos e os sinais podem ser de tensão, corrente ou resistência. Os mais comuns na instrumentação são de 4 a 20 mA e de 0 a 10 volts. Porém, existem outros. As linhas para transmissão desse tipo de sinal são feitas por cabos metálicos partrançados. São de fácil instalação. A transmissão pode ser feita por longas distâncias. Em contrapartida, as linhas de transmissão não podem ser expostas a ruídos, sinais aleatórios que podem estragar o original. Então, da mesma forma que tínhamos nos sinais pneumáticos, nós temos também nos sinais elétricos essas janelas, né, esses ranges. Ali, por exemplo, no sinal elétrico que trabalha ali de 4 a 20 mA, por exemplo, né? A ideia de se trabalhar com esse tipo de sinal é você ser capaz de identificar uma ruptura no cabeamento, né? Aí, nesse caso, a corrente cairia abaixo de 4 mA e da mesma forma
seríamos capazes de identificar um curto-circuito na fiação, né, nos instrumentos, caso essa corrente ultrapasse os 20 miliamperes. E também nós empregamos muito aí na instrumentação os sinais de 0 a 10 volts. Porém, esses sinais não têm essa proteção aí. No caso de ruptura, a gente ficaria sem os parâmetros. Uma outra questão também são os tipos de cabos, né? Os cabos normalmente são cabos de fio metálicos, são trançados esses cabos, né? A gente chama de par trançados. Também, além de ser cabos par trançados, eles costumam ter ali uma blindagem de aterramento que a gente chama de shield, de proteção. Também temos os sinais digitais. Para esse tipo de transmissor e receptor é utilizado um protocolo de comunicação, ou seja, a linguagem pela qual eles vão se comunicar. São extremamente resistentes aos ruídos, mas no mercado existem tantos protocolos que dificultam a comunicação entre equipamentos de diferentes marcas. É isso, pessoal. Pelo menos antigamente, cada fabricante costumava fabricar lá os seus equipamentos e eles alegavam que eles tinham um protocolo proprietário, ou seja, eles têm um protocolo fechado, onde eles criam lá determinado protocolo de comunicação e não abrem esses protocolos, ou seja, fica fechado. Se o equipamento não for um equipamento ali fabricado por eles, não se comunicam com os demais equipamentos de uma rede ali formada por uma determinada marca ali de controladores, por exemplo. Porém, isso vem mudado aí nos dias atuais, é quase que inaceitável uma coisa dessa. Então, hoje em dia já existem bastante protocolos ali padronizados, onde existe a possibilidade de equipamentos de marca diferente, fabricante diferente, se comunicarem ali através desses protocolos padronizados, que veremos mais à frente lá nas redes de comunicações. Além dos sistemas de cabeamento metálico que utilizamos nas indústrias, atualmente é muito utilizado o sistema de rádio, mais conhecido como wireless, ou até mesmo ali usando o Wi-Fi, que é um protocolo de comunicação de rádio. Então, muitos equipamentos atualmente se comunicam dessa forma, principalmente equipamentos que estão instalados em lugares remotos, inclusive em alguns casos até em outro planeta. Agora vamos falar do controle de processo. Podemos definir que um sistema de controle tem como finalidade aplicar sinais de entrada no processo para que ele atinja sinais de saída de acordo com uma especificação determinada e minimizando o efeito de perturbações. Na figura a seguir está representado um sistema de controle com seus componentes básicos, o processo a ser controlado, suas saídas e suas entradas. Então aqui nessa imagem nós temos uma representação de um processo qualquer, que poderia, por exemplo, ser um forno, né, onde temos ali um controle de temperatura. Vamos supor ali que temos ali uma temperatura de 600 graus sendo mantida ali dentro desse forno, por exemplo, ali uma fusão de alumínio, por exemplo, muito comum. Nós temos ali então esse forno mantendo ali um alumínio em 600 graus, que é o ponto de fusão do alumínio, na verdade é 650. Se ninguém mexer no forno, o sistema fica estabilizado, né? Fica mantendo ali o controle de temperatura. Mas toda vez que alguém abre esse forno ou coloca lá um novo lingote, existe uma perturbação na temperatura interna do forno ali, na massa que está contida ali. Dessa forma, todo o sistema tem que reagir para minimizar esses efeitos da perturbação. O mesmo aconteceria ali em um sistema de controle de nível, num sistema de fluxo, num sistema de controle de velocidade. Por exemplo, nós temos ali
um motor girando ali em uma determinada rotação. Quando você aumenta ou diminui a carga sobre o motor, se tratando de um motor assíncrono, haverá ali mudança na rotação, que é também um tipo de perturbação. Dessa forma, se o sistema estiver fazendo o controle da rotação do motor, ele vai reagir para que possa corrigir essa perturbação. As entradas do processo correspondem às ações que lhes serão aplicadas para atingir os objetivos de controle. São as chamadas variáveis manipuladas, ou MV. Exemplo, aumentar a potência. Então, nós mexemos nessa variável, na MV, para mudar as ações da variável PV, que a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, aumentar a potência, diminuir a potência de alguma coisa, aumentar a frequência, diminuir a frequência, enfim, aumentar a vazão. Essas são algumas ações que nós tomamos ali nas variáveis manipuladas, né? Que nós chamamos ali de MV. As saídas do processo são as chamadas variáveis de processo, ou PV, que são as variáveis que desejamos controlar, por exemplo, a temperatura. Então, a gente quer controlar a temperatura de um forno, por exemplo, a temperatura é o PV. O que nós podemos fazer? Nós podemos mexer na MV, que é aumentar a potência do forno ou diminuir a potência do forno. Aí essa potência pode ser aumentar ali o consumo de gás do forno, né, para liberar mais calor, ou diminuir a potência elétrica, caso seja um forno elétrico, para que ele produza menos ou mais calor ali, conforme a necessidade. Um objetivo de controle refere-se aos valores de saída a serem atingidos, que chamamos de ponto de ajuste ou set point. Então, daí o set point é a temperatura que nós desejamos. Então, vamos supor que nós queremos que o nosso forno fique com 600 graus. Porém, nesse momento, ele está em 550. Então, 550 é o PV, que é a variável de processo, e 600 é o nosso set point. Geralmente, nos controladores de temperatura, por exemplo, você acaba visualizando ali esses dois parâmetros que são os principais, né? Que são o PV e o SP. Eu estou citando temperatura, mas poderia ser qualquer outro processo, tá? Rotação, fluxo, nível, pressão, qualquer coisa, ali as regras são as mesmas. Uma estratégia de controle se refere a como os objetivos serão atingidos. Então, existem várias formas de controle para que você consiga atingir ali os objetivos ali, que é minimizar ali da melhor forma possível as ações ali referente à perturbação. As perturbações. Todo o processo é passível de ação de sinais externos que não podem ser controlados. Por exemplo, se considerarmos que nosso processo é um forno e que desejamos manter sua temperatura estável em um valor determinado, se durante o processo a porta do forno for aberta, evidentemente, haverá uma perda de calor que não pode ser controlada. Logo, essa perda de calor é uma perturbação para o sistema. Bom, isso nós já acabamos de exemplificar ali, né? Então, toda vez que você interfere ali no processo, no caso de um forno abrindo ou colocando matéria-prima, haverá uma perturbação ali, gerando ali então ações do sistema para minimizar esses efeitos. O mesmo aconteceria em um sistema de nível, um controle de vazão, né? Um controle de fluxo, de rotação, tudo que você interfere ali na variável que você está controlando, nós chamamos ali de perturbação. Para entender esse conceito, tomaremos como exemplo a utilização de um GPS. Para ir de um ponto de partida até um ponto de chegada,
No momento em que definimos o ponto ao qual desejamos chegar, está sendo definido o objetivo. Os trajetos entre o ponto de partida e o ponto de chegada são vários. Assim, podemos escolher que o trajeto seja definido como o critério de menor distância. Outra possibilidade seria utilizando vias principais. Mas ainda você pode incorporar restrições, por exemplo, não utilizar determinada rua para a definição do trajeto. Não está, por acaso, definido como quer chegar a seu destino. Essa é uma estratégia de controle de processo. Então, todo o processo, né, que a gente vai fazer ali, com um exemplo de um GPS, nós temos ali várias estratégias que podemos utilizar, né? Então, isso aí fica a cargo ali, né, da equipe que está desenvolvendo, né, achar a melhor estratégia para aquele processo em questão. Não existe uma regra definida de qual é a melhor estratégia de controle. Cada tipo de processo tem a sua. Nesse tópico, vamos falar dos elementos básicos para controles de processos. Conheceremos a seguir os elementos básicos para o controle dos processos industriais. Elemento sensor é o que produz o sinal de medição da variável. Então, o sensor, né, que é o mais básico que tem, né, é ele que pega lá como está a variável de fato. Veja, por exemplo, o caso de um sensor de temperatura. O sensor de temperatura ele vai enviar essas informações para o transdutor que vai processar toda essa informação. A mesma coisa, nós teríamos ali um sensor de nível, um sensor de rotação. Existem sensores para qualquer tipo de variável que nós desejarmos medir. Sempre vamos encontrar um sensor que tem ali uma sensibilidade para aquela variável, uma sensibilidade maior para a variável que você quer medir, e desprezando as outras variáveis, né? O elemento controlador é o que compara o sinal medido com o valor desejado e efetua o cálculo de correção com base no erro entre a medição e o valor desejado. Então, por exemplo, o controlador, esse cara aqui, né, ó, ele recebe os sinais ali do sensor, verifica a diferença entre a entrada e a saída, executa ali os algoritmos, né? Quase sempre, na atualidade, esses equipamentos eles são microprocessados, existem ali um microcontrolador. Antigamente se usava muita eletrônica analógica, então era uma coisa assim mais rústica. Funcionava até bem, mas não para os padrões de hoje. Hoje em dia nós temos microprocessadores ali que vão efetuar ali a leitura do sensor, né? Temos ali o transdutor que vai converter os dados do sensor para que o controlador consiga controlar. Por exemplo, o sensor, vamos supor ali um sensor de temperatura. Ele manda aqui um sinal na ordem de milivolts, falando aqui que seja um termopar, por exemplo. A gente vai conhecer isso mais para frente. Então esse termopar ele manda ali um sinal de temperatura, uma tensão elétrica que varia em função da temperatura. Esse conversor aqui vai converter esse sinal em milivolts em uma outra grandeza que o controlador é capaz de entender, como por exemplo um sinal de corrente elétrica, um sinal definido de tensão de 0 a 10 volts, que são mais ou menos os sinais que o controlador espera receber.
Então o transdutor ele tem essa função ali, aqui sendo chamado de conversor. Aqui dentro do controlador nós temos o nosso farmer, né, o programa que controla ele, e nesse programa ali já foram definidos quais as estratégias de controle que ele vai aplicar aqui no sistema, né, para fazer ali eventuais correção ou apenas indicar ali quais são os dados que ele está lendo. Isso aí dependendo do sistema, é lógico. Então nós temos também o elemento final de controle. É o que atua diretamente no processo, empregando um sinal de correção conforme mostrado na figura a seguir. As malhas de controle dos processos produtivos podem ser abertas ou fechadas. Já já a gente vai conhecer ali as malhas abertas ou fechadas. Então o elemento final de controle é a coisa que vai de fato controlar. Por exemplo, vamos supor que a gente quer controlar o fluxo de um produto aqui dentro de uma tubulação aqui. Qual é o elemento final do controle? É a válvula, pois o sensor vai detectar aqui o fluxo, vamos chamar agora de um sensor de fluxo, vai dizer aqui qual é o fluxo, o sistema vai processar e mandar a informação de volta para o atuador abrir ou fechar a válvula. Então um atuador pode ser uma válvula, pode ser um motor, uma resistência elétrica, né? Enfim, tudo que vai lá e interfere no processo é um elemento final de controle, é um atuador. O sensor ele não é capaz de interferir no processo, ele apenas coleta a informação, né? O controlador também não é capaz de interferir no processo. Quem interfere no processo é o atuador. Então, a ordem é o seguinte: primeiro, o sensor manda informação, isso tudo é processado, né, em conjunto lá com o controlador, e o controlador manda o sinal para o elemento final de controle que faz a ação em questão. Agora então, vamos falar das malhas de controle. Quando vamos desenvolver um sistema de controle de processo, devemos pensar na medição de grandezas físicas. Essa ação de medir o valor de uma variável, podendo ou não atuar sobre o sistema de modo a corrigi-la, caracteriza uma malha de controle. Nós temos malha aberta e temos também malha fechada. Vamos falar nesse momento da malha aberta. Na malha aberta, a medição da variável do processo não interfere diretamente no ajuste dos parâmetros de controle. E o valor medido normalmente é visualizado em instrumentos. Na figura a seguir é apresentada a configuração de uma malha de controle aberta, em que o instrumento de medição, no caso ali um termopar, não possui conexão com o dispositivo de controle, a válvula manual. Então, na malha aberta, por exemplo, nós até visualizamos ali a variável, no caso a temperatura, por exemplo. Aqui está sendo visualizada a temperatura. Nós podemos até alarmar ali temperatura alta, temperatura baixa, né? Mas não há nada que a gente possa fazer para controlar essa temperatura, pois o sistema é que a gente chama de malha aberta. Então, se quiséssemos interferir nesse processo, nós teríamos que manualmente abrir ou fechar ali a entrada de água, de vapor, para ter ali um controle da temperatura. Então, nesse sistema, não há uma correção automática, pois para que isso aconteça, nós teríamos que estar trabalhando no sistema de malha fechada, que nós veremos logo adiante. Um exemplo de malha aberta é o chuveiro elétrico, ou o chuveiro a gás também, mas o comum é elétrico aqui
a gente utiliza muito chuveiro elétrico. O chuveiro, a gente abre o chuveiro, né, e a água começa a aquecer e o nosso corpo é o sensor de temperatura. A gente sente a temperatura, mas o nosso corpo, assim, ele não age sobre a temperatura. Não há como a gente controlar a temperatura da água, a menos que a gente vá lá e abre ou feche ali a torneira, aumentando ou diminuindo a vazão de água e dessa forma controlando a temperatura manualmente. Em uma malha aberta, o controle é realizado com base nas informações obtidas de um elemento sensor de medição conectado a um indicador, ou a um registrador ou a um sinalizador de alarme. Entretanto, nenhum desses instrumentos interfere diretamente no controle de malha, no controle da malha. Então, em resumo, como a gente já havia dito, né, no sistema de malha aberta, você sabe como está a tua variável, mas você não consegue fazer o controle, pois não tem um feedback, a malha não está fechada. A malha aberta de controle não possui realimentação da variável monitorada. Portanto, o operador que monitora um sistema de malha aberta precisa estar atento a outros indicadores do processo para perceber a ocorrência de possíveis falhas. Normalmente, os projetistas adotam malhas abertas para sistemas de menor importância, como indicação de nível e temperatura de reservatórios de óleos, de sistemas auxiliares, de máquinas ou como monitoramento local, né, que é o monitoramento de campo, para malhas controladas à distância. Então, vocês percebem que o sistema de malha aberta não é um sistema muito utilizado no ambiente industrial, pois você tem muito pouco controle desse tipo de mecanismo. Entretanto, há situações em que não há problema algum, né, em você ter ali um sistema de malha aberta. Por exemplo, temperatura, por exemplo, ali de uma estufa, né? Em algumas situações não existe nenhum termostato, só tem ali um aquecimento ali para manter aquecido ali. Uma estufa, por exemplo, o pessoal utiliza muito, pelo menos aqui, né, onde a gente está, em época chuvosa, né, onde está chovendo muito e fazendo frio, os papéis, essas folhas de papéis A4, elas costumam ficar meio úmida e não funcionam direito nas impressoras, né? Pelo menos antigamente era assim, hoje em dia nem se imprime tanto. Então o pessoal fazia lá umas caixas lá de madeira ou metálica, colocava umas lâmpadas lá dentro e deixava as resmas de papéis dentro dessas caixas secando ali, entre aspas, né? Na verdade, ali era um sistema de malha aberta, né? Na verdade, eu acho que nem isso, pois nem a temperatura era monitorada. Simplesmente liga lá o equipamento e deixa lá para que as folhas se mantenham secas. Se colocássemos ali um termômetro para a gente medir a temperatura, certamente teríamos um controle de malha aberta, né? Mas sem nenhuma possibilidade de controle automático ali. Agora então vamos falar da malha fechada. Na malha fechada, o sinal da medição é enviado para um controlador, que o compara com um valor pré-estabelecido, né? Lembra lá do set point? Então, o set point, vamos supor lá num forno de 600 graus, que a gente quer, 600 é o nosso set point. Então, nesse sistema de malha fechada lá, o nosso sensor vai enviar a temperatura e comparar com o set point. Verificar então se há diferença entre ambos e produz um sinal proporcional de saída para um elemento final de controle, que age de maneira
a corrigir a distorção que possam estar ocorrendo no sistema. Então, falando ali de um sistema de controle, né, de temperatura, vamos supor que nós temos ali uma temperatura desejada, que seja nosso PV, né, seja de 500 graus. Nós temos 500, mas o nosso set point é 600. Então, nosso sistema vai ter que injetar potência para aumentar essa temperatura aí do PV de 500 para 600. Ou poderia ser ao contrário também, né? Sistema de refrigeração, onde nós temos ali um PV de 22 graus, porém o nosso ESP seria de 5 graus. Então, nosso sistema teria que acionar os compressores de refrigeração para fazer essa temperatura baixar. Em uma malha fechada, os sinais das medições também podem ser enviados para instrumentos como indicadores, registradores e alarmes. O fato de ter uma malha fechada não proíbe a gente de ter instrumentos ali, indicadores, para que o operador possa acompanhar o processo, inclusive alarmes, né, de segurança, caso o sistema saia aí muito fora de controle, né, e precise de uma intervenção. Então, em um sistema de malha fechada é muito comum nós termos ali os monitoramentos, os indicadores e também os alarmes de segurança. A figura a seguir mostra um exemplo de configuração de malha fechada de controle. Então, nesse exemplo aqui, nós temos, olha só, nós temos um tanque, né? Podemos chamar isso aqui de reator, pela nossa vasta experiência no assunto, né, que já vimos aqui em aula anterior. Dentro do nosso reator, nós temos um sensor, vamos chamar aqui de sensor de temperatura, vamos supor, não diz aqui que é de temperatura, né? Nós temos o transmissor, que vai processar esses sinais e transmitir. A transmissão desse sinal, ela pode ser de forma analógica ou digital, tá? Quando ela é analógica, pode ser no sinal de tensão, sinal de corrente, nós veremos mais adiante isso com mais detalhes. Mas pode ser também um sinal digital. Atualmente, a forma mais segura de se transmitir dados é de forma digital, pois transmitindo dados de forma digital, você não tem perda nenhuma, né? O sinal não se degrada sendo transmitido de forma digital. Existem uma série de protocolos ali, verificações para garantir a integridade de um sinal entre o transmissor e o receptor. Então, o sinal que é transmitido é de fato o que foi recebido. Então, hoje em dia, praticamente, não transmitimos mais sinais de forma analógica, sempre digital. Então, esse transmissor vai mandar o sinal para o controlador. O controlador, por sua vez, vai atuar sobre o elemento final de controle, né? Uma válvula abrindo ou fechando ali o fluxo de líquido dentro desse tanque. Paralelamente, nós temos um registrador. Então, aqui nós temos um registrador, ele pode ser analógico ou digital. Os analógicos era uma bobina de papel, como se fosse de eletrocardiograma. Não sei se alguém já fez um eletrocardiograma, onde sai aquela fita, né, toda desenhada ali com os gráficos do coração. Aquilo ali é um registrador, né? O registrador registra a informação ali no papel. Mas atualmente também a maioria dos registradores são digitais, né? Então as informações são registradas digitalmente. E temos também o controlador mandando ali sinais para um alarme. Então esse alarme é conectado ao controlador, e caso a situação atinja ali os limites pré-estabelecidos, o alarme é soado. Na malha fechada de controle, o conjunto de instrumentos
e equipamentos é interligado para supervisionar e controlar as variáveis do processo. Uma das características do sistema de malha fechada é a realimentação, a qual permite que o sinal da saída do controlador possa ser comparado com o sinal de entrada, produzindo uma sequência fechada de relação de causa e efeito entre as variáveis do sistema. Quando a realimentação processa no sentido de eliminar a defasagem entre o valor desejado, que é o set point, e o valor de processo, que é o PV, é denominada de realimentação negativa. Só voltando aqui um pouquinho, né? Onde que nós temos o fechamento da malha? Nós temos aqui, olha só. Sensor, transmissor, controlador, elemento final de controle. Aqui nós temos uma malha fechada, tá vendo? Esses dispositivos aqui, eles não pertencem à malha fechada, mas eles também não são proibidos de serem instalados no sistema, mas eles estão fora da malha. Então a malha é isso aqui, ó. Ler a temperatura, analisar aqui no controlador e o controlador agir sobre o elemento final de controle. Nesse tipo de malha de controle, os tipos de problemas que podem ocorrer estão relacionados aos seguintes fatos: falha de medição do elemento primário, que é o sensor, por exemplo. Então, o sensor pode falhar, mas isso aí também pode acontecer na malha aberta. Então, essa falha, o sensor parou de funcionar. Isso tanto na malha fechada quanto na malha aberta. Se tiver sensor, ele é passivo de falha, tá? Falha operacional do controlador. Sim, o controlador é uma máquina bem complexa e ele pode falhar, sim. Inclusive, sistemas que são passivos ali de grandes danos físicos ou materiais, né? Eles costumam ter redundância. Eles têm redundância. Caso um equipamento entre em falha, outro equipamento já assume simultaneamente. Isso é muito comum, por exemplo, em aeronave. Aeronave, raramente você tem apenas um sistema ali controlando uma determinada variável. Sempre, no mínimo, você tem 2 equipamentos. E também temos a falha de atuação do elemento final de controle. Por exemplo, você pode ter ali uma válvula que emperrou, né? É um sistema muito comum aí de malha fechada. Você pode ter um motor elétrico ou um motor a combustão, seja lá qual for o motor, que não está funcionando corretamente, né? Você pode ter ali um sistema de aquecimento, uma resistência elétrica que não está aquecendo. Isso tudo são caracterizados como falhas do elemento final de controle. Agora falaremos das características e aplicações dos instrumentos. Os instrumentos são aplicados para medição e ou controle em todos os tipos de malhas, da mais simples até a mais complexa. As diferentes técnicas construtivas atendem às especificidades de qualquer processo. Por isso, temos que aprender a identificar os instrumentos mais utilizados nos processos produtivos. Começaremos pelo transdutor. Definimos transdutor como sendo um dispositivo que muda a natureza do sinal, ou seja, muda a forma de energia. Por exemplo, uma termorresistência reage a um aumento de temperatura, sinal de natureza térmica variando sua resistência, um sinal de natureza elétrica. Esse instrumento também é conhecido de transdutor sensor ou elemento sensor, pois ao seu corpo é acoplado um sensor, componente, responsável por entrar em contato com a variável medida. Além disso, os dispositivos elétricos que podem ser conectados
ao seu corpo para compor a sua estrutura são os resistivos, capacitivos e indutivos. Então, o que o transdutor faz, por exemplo, é transformar ali uma grandeza em outra. Vamos, por exemplo, falar aqui da termorresistência. Vamos usar, por exemplo, o caso de um sensor PT100. É um tipo de sensor de temperatura que tem uma resistência de 100 ohms quando exposto a uma temperatura de 0 graus. Quando você muda essa temperatura para cima ou para baixo, você tem uma mudança de resistência elétrica. Essa mudança de resistência elétrica, por si só, ela não é muito interessante para a gente. Para a gente é mais interessante uma mudança de tensão elétrica em função da temperatura. Daí então, o transdutor vai ser conectado a essa termorresistência de forma a mudar a tensão elétrica em função da temperatura. Veja que nós estamos mudando a resistência, mas no final, o que está mudando para nós é uma tensão elétrica, né? Então é o transdutor que está fazendo essa função. Ainda falando dos transdutores, eles podem ser classificados em passivos ou autorregenerativos. Os passivos necessitam de uma excitação externa, uma fonte de energia, para que produzam um sinal de saída, que geralmente são elétricos. Já os autogenerativos não precisam de excitação externa para gerar um sinal de saída. Um exemplo muito comum e que mostra uma de suas aplicações é o microfone. Nele, a energia sonora é transformada em sinal elétrico. Então, essa, por exemplo, é o modo de funcionamento de um microfone, né? Então, nós temos um microfone, se ele for, por exemplo, um piezoelétrico, né, que é um tipo de microfone. Quando nós falamos na frente do microfone, nós criamos uma variação ali, uma vibração no ar. Essa vibração, quando ela atinge ali o sensor piezoelétrico, que é no caso do microfone, ele faz vibrar um cristal e esse cristal vibrando gera um sinal elétrico. Então ele é um transdutor, está convertendo ali uma vibração em um sinal elétrico. Os transdutores são utilizados em indústrias de todos os tipos. Porém, na escolha desses instrumentos, devemos considerar as características de cada um para atender corretamente à necessidade do processo. Então, o que nós podemos entender aqui é que não existe um transdutor ideal que deve ser utilizado. O transdutor, o tipo do transdutor, vai depender também do processo, né, em que ele está sendo aplicado. Dependendo do processo, é o tipo de transdutor que vamos utilizar. Agora vamos falar de sensores. O sensor é um elemento instalado em contato direto ou indireto com a variável medida, que é diretamente afetado por um tipo de energia presente no ambiente ou equipamento. Os sensores têm a função de gerar um sinal específico conforme a grandeza física medida. Alguns sensores são partes integrantes de instrumentos de medição, como visto anteriormente em transdutores, enquanto outros são montados separadamente e não apresentam diretamente os valores medidos. Na escolha do sensor, há vários fatores a serem considerados. O sensor aplicado para detectar ou medir determinada variável deve ter características de imunidade à influência de outras variáveis. Por exemplo, nas especificações dos fabricantes, normalmente encontram-se as características de variação de medição conforme a variação de temperatura.
Então, o sensor, né, seja ele qual for, ele deve ser muito sensível à variável que ele está medindo e muito pouco sensível às outras variáveis. Por exemplo, se o nosso sensor é de temperatura, então ele deve ser muito pouco sensível a vibrações, pressão, né, entre outras variáveis ali. Então sempre a variável que está sendo medida deve ser a variável que mais causa alterações ali no sensor para que ele possa de fato fazer o trabalho dele. O sensor não deve afetar a variável medida. Por exemplo, se para medir a corrente elétrica de um circuito é utilizado um shunt, e esse nada mais é do que um resistor adicional em série no circuito, o que afetará a medição. Então, esse tal de shunt, ele é um resistor com uma resistência muito baixa. Então, nós conseguimos medir a corrente elétrica medindo a tensão elétrica nos terminais de entrada e saída do shunt, pois como o shunt ele é uma resistência elétrica, né? Ele vai ter uma diferença de potencial entre a entrada e a saída. E essa tensão que surge entre a entrada e a saída do shunt, ela é proporcional à corrente elétrica. Então, dessa forma, medindo a tensão elétrica no shunt, nós estamos medindo a corrente elétrica. Porém, veja que o shunt ele interferiu na variável, pois quando a tensão a corrente passou pelo shunt, ele meio assim, vamos dizer assim, ele roubou um pouco da tensão elétrica. Então a tensão na saída do shunt ela é um pouco menor antes de entrar no shunt, pois essa pequena fração foi utilizada para fazer a medição da corrente elétrica. Então, na prática, será necessário cuidado para que os efeitos sejam mínimos, mínimos desprezíveis para as tolerâncias necessárias. Então, nesse caso, assim, o desejável é que o sensor não interfira na variável de hipótese alguma, mas quando isso não é possível, que o sensor interfira o menos possível. Na prática, a maioria dos sensores, mesmo que mínima, imperceptível, eles sempre causam algum tipo de interferência na variável, mas ela deve ser a menor possível, tá? A escolha deve considerar as condições de ambiente de aplicação, pressão, temperatura, corrosão, umidade, entre outros. Então, quando nós vamos colocar um tipo de sensor, nós devemos considerar ali todos esses fatores. Por exemplo, você vai colocar ali um sensor metálico, com um corpo metálico, em um ambiente corrosivo, por exemplo, né? Então, não sei se seria mais adequado ali, talvez devesse pensar em uma estratégia um pouco diferente. Alguns dos sensores utilizados na medição das variáveis industriais são os capacitivos, para medir pressão, os ultrassônicos, para medir o nível, por exemplo, os termopares, para medir temperatura, os de fluxos de água, para medir vazão. A figura a seguir mostra um sensor ultrassônico aplicado no processo de monitoramento e controle do nível de água de um tanque. Como esses dispositivos são acoplados aos transdutores, a sua aplicabilidade varia de acordo com o processo. Então, aqui nós temos a aplicação de um sensor, olha só, um sensor ultrassônico, né, medindo o nível de água no reservatório. Aqui nós temos, por exemplo, um sensor que vamos dizer ali que praticamente, não digo praticamente não, ele não interfere no processo, pois o simples fato dele medir o nível de água no reservatório
não interfere ali na variável, né, que é o nível que a gente está medindo. Então temos ali uma aplicação ali de um sensor. Transmissor é um instrumento que capta o valor da variável no processo através de um elemento sensor acoplado internamente, tendo o mesmo sinal de saída padrão que será transmitido. Os principais sinais para medição das variáveis são os pneumáticos e os eletrônicos, analógicos ou digitais. Transmissor pneumático. Nesse tipo de instrumento, a variável medida é o sinal padrão pneumático, visto anteriormente em telemetria. É transmitido em proporção ao valor da medição. Na figura a seguir, podemos ver um transmissor pneumático utilizado para medir a pressão na linha em que foi instalado. Então, olha só, aqui nós temos um dispositivo, né, que ele está conectado nessa linha e ele transmite aqui de forma pneumática qual é a pressão da linha a qual ele está conectado. Então, ele está sentindo aqui a pressão e transmitindo aqui, olha só, por essa via, qual a pressão nessa linha de processo. Transmissor eletrônico. Esse tipo de transmissor surgiu depois dos pneumáticos. A medição da variável ocorre basicamente da mesma forma. O que difere um do outro é o sinal transmitido, pois nele o sinal padrão é o elétrico. Os transmissores eletrônicos podem ser analógicos ou digitais. Existem transmissores para infinidades de processos produtivos. Eles podem ser aplicados em indústrias alimentícias, químicas, automobilísticas, madeireiras, siderúrgicas, de papel, de cimento, entre outros. Então aqui nós temos um transmissor eletrônico digital. Aqui nós temos a carinha de por exemplo, né? Aqui temos aqui os pontos de fixação, onde vai entrar ali a grandeza que temos que medir. E temos também os transmissores eletrônicos, que a gente viu ainda há pouco. Aqui, por exemplo, pode ser ali um transmissor de termopar, onde colocamos ali um termopar, alimentamos ele e ele manda já de forma digital ou analógica qual a temperatura do local onde o sensor está inserido. Agora vamos conhecer os registradores. Os registradores são equipamentos que conseguem armazenar informações sobre as variáveis controladas em função do tempo. O objetivo é guardar essas informações para uso futuro, como estudos, consultas e análises. Podem ser analógicos ou digitais. Registrador analógico, aqui nós temos então um registrador analógico, que na verdade o registrador analógico, digamos assim, que mais que ele tem uma outra cara, né? Seria aquele caso que eu tinha citado ali do eletrocardiograma, que sai aquela fita de papel lá com os gráficos. Aquilo ali é um resistor analógico. Já um resistor digital, simplesmente ele vai gravar os dados não na forma de uma forma contínua analógica, mas sim em valores numéricos gravados ali num banco de dados. Em função da evolução tecnológica dos sistemas digitais de controle, alguns controladores já vêm equipados com dispositivos de aquisição de dados. Os registradores vêm diminuindo sua presença na composição dos sistemas de controle e automação. Porém, em muitas instalações, ainda existem muitos registradores em operação, como em processos químicos e petroquímicos. Então, esses registradores, atualmente, eles estão desaparecendo, né? Estão sendo já incorporados nos controladores. Então, o próprio controlador, ele já tem ali um registrador, que nada mais é do que um banco de dados
onde ele vai jogando ali num cartão de memórias os dados que estão sendo coletados. Vamos conhecer agora o indicador. Como o próprio nome já diz, são instrumentos responsáveis por indicar o valor da variável medida em uma determinada situação do processo. Os indicadores também podem ser analógicos ou digitais. Os analógicos têm escala graduadas e ponteiros para indicar o valor. Já os digitais indicam o valor em forma numérica, através de barras de gráficos ou dígitos. Então aqui, olha só, nós temos dois indicadores, né? Esse aqui é um termômetro, tá? Um termômetro analógico, que a agulha dele variar de 0 a 120. E aqui nós temos um termômetro também, porém digital, onde vai aparecer aqui no display dele o valor a qual ele está conectado ali, né? Onde ele está detectando a temperatura. Esses instrumentos industriais são essenciais para a análise dos processos. Saber se tudo está ocorrendo conforme o planejado ou não afeta diretamente a produtividade e, consequentemente, o lucro da empresa. Por isso, os indicadores são aplicados em inúmeros segmentos industriais. Agora vamos conhecer o controlador. O controlador é o componente central de uma malha de controle, pois mantém o valor da variável controlada dentro dos limites estabelecidos pelo processo. Para cumprir seu objetivo, realiza duas funções básicas de controle: a comparação entre a variável medida com o set point para determinar o erro, e a computação, utilizando o valor do erro para gerar um sinal de correção na saída. Então, é isso que o controlador faz, né? Então, no controlador, nós colocamos o nosso set point e temos o PV, né, que é a variável do processo que a gente está medindo, e o controlador vai mandar um sinal para o elemento final de controle atuar na variável, né? Então, abrir ou fechar uma válvula, ligar ou desligar ali um fluxo de gás, ligar ou desligar o sistema de aquecimento. São coisas que o controlador faz para mudar o resultado da variável que ele está manipulando. Nos processos industriais, existem variedades de controladores que são aplicados de acordo com as necessidades do processo. Os controladores, com auxílio dos sensores, transdutores, transmissores e conversores, são os responsáveis por controlar as variáveis do processo, tais como o nível de um reservatório industrial, a temperatura de um processo de aquecimento, a vazão dos fluidos de processo, a pressão nas tubulações e etc. Então, para cada uma dessas variáveis que desejamos controlar, sempre temos um controlador específico, né, para aquela variável de processo que pretendemos controlar. E junto com o controlador também temos os sensores que são interconectados a eles para que podemos fazer ali os nossos sistemas de malha fechada. Vamos então agora para o elemento final de controle. O elemento final de controle é o elemento responsável pela manipulação do fluxo de matéria ou de energia. A válvula, elemento final de controle mais comum, atua no processo corrigindo o valor da variável controlada sempre que ocorrer desvio em relação ao valor desejado. Então, tá aqui, ó, falando em automação industrial, a válvula é o elemento final de controle mais comum. Então, nós temos aqui a válvula, tá? A válvula e conectada a um controlador, e esse controlador, o que ele faz é a abertura e o fechamento das válvulas. Então, aqui nós temos ali o
o coração da automação baseada nisso daí, né? São os atuadores. Uma válvula é composta por atuador, castelo e corpo. O atuador pode ser pneumático, hidráulico ou elétrico e movimenta-se conforme o sinal enviado por um controlador. Então, nós temos ali no elemento final de controle, né, no caso a válvula, o atuador. O atuador pode ser, por exemplo, algo que vai empurrar ou abrir ou fechar ali uma borboleta, né? Então esse mecanismo ele pode ser pneumático, hidráulico ou elétrico, se não vier o caso. E seja lá qual for o caso, ele vai ser controlado pelo controlador. O corpo pode apresentar diferentes formatos, como globo, esfera ou borboleta, e está acoplado ao atuador por meio do castelo. Então, o castelo interliga né, o corpo ali ao atuador, que, enfim, vai mover todo o conjunto ali para fazer ali atuar ali sobre a válvula, fazer com que a válvula atue sobre a variável em questão. O movimento do atuador aciona os componentes móveis que compõem o corpo, regulando a passagem de produto. Além das variáveis, outros elementos como inversores de frequências, motores e etc. podem ser considerados elementos finais de controle. Então, o elemento final de controle, como a gente já tinha visto aqui, né? Acho que falamos disso aqui já hoje, são todos aqueles elementos que vai agir sobre a variável, né? Então ele pode ser um motor, ele pode ser uma válvula, um cilindro pneumático, uma resistência elétrica para o aquecimento, né? Ou pode ser também um compressor ali no sistema de refrigeração. Isso é elemento final de controle. Agora vamos conhecer o conversor. Os conversores são instrumentos que transformam um sinal proveniente de outro instrumento em um sinal eletrônico ou pneumático padronizado, conforme apresentado no quadro a seguir. Temos aqui sinais padrão da instrumentação. Esses sinais, por exemplo, podem ser o de corrente de 0 a 20 mA, pode ser, por exemplo, um de tensão de 0 a 10 volts, pode ser também o de pressão, né, no sistema pneumático, de 3 a 15 psi, ou de pressão no sistema pneumático de 0,2 a 1,05 kg/força por centímetro quadrado. A razão aqui, inclusive, né, desses de corrente de 0 a 20, ele ter essa janela aí, né, é para a gente também conseguir pegar ali uma ruptura de cabos que conectam, né? Se ele cai ali a uma pressão abaixo de 4 mA, sabemos ali que houve a ruptura do cabo. E se a corrente passar acima de 20, sabemos que o sistema entrou em curto-circuito. A mesma coisa acontece ali com sistemas pneumáticos também. Se num sistema pneumático a pressão cair abaixo de 3 psi, nós já podemos concluir que a tubulação não está segurando pressão alguma, ela está rompida. A mesma coisa ali para a escala de 0,2 kg a 1,05 kg/força. Os conversores eletrônicos utilizados nos processos são os analógicos digitais, conhecidos como A/D, os ADs, e os digitais analógicos, conhecidos como DA ou D/A, ou seja, os que convertem os sinais analógicos em digitais e vice-versa. Um exemplo bastante comum da sua utilização é no telefone. Quando ligamos para alguém, sua voz, que é um sinal analógico, é convertido em sinal digital, já que os computadores telefônicos comunicam-se digitalmente. Então, uma aplicação também de conversor analógico analógico digital são as músicas que a gente ouve ali, né, proveniente ali do pendrive, de um CD player, né, de um CD. Essas músicas, elas estão gravadas de forma digital, e um amplificador
que vai ler essa música e tocar ela para gente, no fundo, ele é um conversor analógico digital, que a música está lá, gravada de forma digital, porém a gente ouve ela de forma analógica, não? É um conversor também. Além dos eletrônicos, temos também os pneumáticos, que convertem os sinais para um sinal pneumático. Geralmente são utilizados para acionar as válvulas do processo industrial. Assim como todos os outros instrumentos, os conversores são largamente aplicados na automação de processos industriais. Agora vamos falar da simbologia e nomenclatura. Começaremos pela norma ISA 5.1. O que aconteceria se cada projetista empregasse uma simbologia própria nos seus desenhos, fluxogramas e diagramas de comando? Ou então adotasse formas particulares para identificar instrumentos e equipamentos? Certamente haveria muitos problemas de comunicação entre a fase de projetos e a de execução de uma montagem de instrumentação industrial. As equipes de manutenção também teriam problemas de entendimento e interpretação dos diagramas e fluxogramas. Então, por esse texto, nós compreendemos a importância de se ter padronização nos fluxogramas de automação industrial, pois os fluxogramas devem ser entendidos por qualquer técnico ali da área, né, que pegue um diagrama, ele seguindo, né, as orientações das normas, ele tem que ser capaz de interpretar tudo que está descrito ali naquele fluxograma de processos. Para facilitar esse entendimento e viabilizar a comunicação entre usuários e projetista, a Sociedade Internacional de Automação, a ISA, estabeleceu um conjunto de regras visando a uniformidade na área de automação industrial. Algumas dessas regras estão reunidas na norma ISA 5.1, que padroniza um sistema alfanumérico para identificação dos instrumentos e suas funções, como medição, monitoramento e controle. De acordo com a norma, os métodos de identificação dos instrumentos devem ser feitos de acordo com sua função no processo. Por exemplo, um transmissor de pressão diferencial não é identificado como tal quando é conectado a uma placa de orifício e utilizado para medir vazão. Ou seja, ele passa a ser identificado como um transmissor de vazão. O quadro a seguir mostra as letras e seus significados para a identificação de cada instrumento, ou seja, as nomenclaturas dos instrumentos. Aqui então nós temos esse quadro, né, que está meio comprimido aqui na imagem, não dá para ver claramente, mas com um pouco de esforço a gente consegue visualizar. Então nós temos aqui o primeiro conjunto de letras na identificação. Ele diz o que o equipamento é, né? Por exemplo, um A é um analisador, um B é chama de queimador, pega aqui por exemplo um L é nível, indica que é nível, o P pressão, o T temperatura, né? E assim por diante. Então cada letra aqui do alfabeto descreve um tipo de equipamento na primeira classe, no primeiro grupo de letras. Já o segundo grupo de letras define o que ele é, né? Se aquele A ali ele é um alarme, se ele é, por exemplo, uma lâmpada piloto, se ele é, por exemplo, um transmissor de temperatura e assim por diante. A identificação dos instrumentos é conhecida como tag. Em uma malha de controle, o primeiro grupo de letras define a variável que é medida, enquanto o segundo grupo expressa a função que ela executa na malha.
Na sequência, vem uma identificação da unidade em que o instrumento está instalado e o número correspondente à malha de controle, malha de instrumentação a qual ele pertence. A figura a seguir ilustra esse arranjo de letras e números usados pela instrumentação para identificar instrumentos e equipamentos. Aqui então nós temos uma tag, então esse conjunto aqui é uma tag. Aqui então nós temos um controlador e indicador de temperatura, né? Ó, tá vendo? Controlador, temperatura, indicador e controlador, que é o segundo grupo de letras. Se nós voltarmos aqui, olha só, olhando aqui na letra T, nós temos a temperatura, depois nós temos um indicador e depois nós temos um controlador. Veja que fechou aqui, né, as três letras. Aqui o número de identificação da unidade de processo, que é o número dele, e o número de identificação da malha de controle. Então, com essa padronização de tag, né, da etiqueta dele, você olhando ali na etiqueta, você já sabe o que esse equipamento faz ali e onde ele está conectado no sistema. Outros exemplos: TIC 01100 é o controlador e indicador de temperatura da malha 100 da unidade 01. O PVC 12016 é a válvula de controle de pressão da malha 016 da unidade 12. O LSH 100-102 é uma chave de nível alto da malha 102 da unidade 100. E o FT 50001 é um transmissor de vazão da malha 01 da unidade 50. Vocês vejam que padronizando, né, fica bem fácil ali, facilita bastante a vida dos técnicos e operadores ali em um sistema de automação. Além da identificação dos instrumentos na malha de controle, é necessário saber identificar outros importantes elementos nos processos, entre eles a válvula. A válvula é o elemento responsável pela manipulação do fluxo de matéria e ou energia no processo produtivo. Em uma instalação industrial, existem vários tipos de válvula e cada uma pode ser acionada por diferentes modelos de atuadores. O fluxograma de processo e instrumentação deve representar corretamente cada um desses equipamentos que está sendo montado na unidade. O quadro a seguir mostra alguns símbolos específicos usados para representar cada uma das válvulas instaladas numa unidade de processo industrial. Aqui então nós temos uma simbologia, né, que representa a maioria das válvulas empregadas em sistemas de automação industrial. Então a primeira, do lado esquerdo superior, é a válvula com atuador pneumático de diafragma, ele tem esse símbolo. Depois a válvula com atuador elétrico, solenoide ou motor, ou seja, aqui existe um motor ou uma solenoide elétrica, seja lá qual for o caso, que vai controlar essa válvula, né? Então veja que a válvula tem esse símbolo aqui dessa borboletinha, digamos assim. Aqui nós temos uma válvula com atuador hidráulico ou pneumático de pistão. Então essa válvula aqui ela recebe um sinal pneumático ou hidráulico de pistão. A diferença dessa outra aqui que essa aqui é diafragma e essa de baixo aqui é terceira, ela é por pistão. Essa aqui é uma válvula auto-operada de diafragma. É um tipo de válvula que você regula, né? Você regula lá qual é a vazão, a pressão dela e ela se mantém ali. Ela faz isso automaticamente. Tem a válvula com atuador manual. Essa aqui seria uma válvula que a pessoa abre ou fecha manualmente, como se fosse uma torneira. Aqui uma válvula tipo globo, válvula tipo borboleta, válvula tipo angular
válvula tipo retenção, também conhecida como check, e válvula de segurança. Então vejam aqui as principais válvulas empregadas aí em sistemas de controle e automação industrial. No fluxograma aparecem vários tipos de traçados. Alguns representam a tomada de impulso em que o instrumento está conectado diretamente à variável medida. Outros representam os sinais elétricos transmitidos e também os tipos de acionamentos pneumáticos ou hidráulicos. O seguinte quadro apresenta as simbologias dessas linhas que compõem as interligações dos fluxogramas de instrumentação. Então, nesse quadro aqui, nós temos as linhas que devem ser empregadas nos fluxogramas de automação para representar a interconexão dos diversos dispositivos e equipamentos que compõem um sistema de automação, né? E como eles devem ser interligados. Então, por exemplo, temos aqui uma linha cheia, né? Uma linha cheia representa a linha de suprimento, também conhecida como impulso. Logo abaixo ali nós temos uma linha de sinal pneumático, que também é uma linha cheia com esse conjunto de pares de traço, porém essa linha deve ser representada de mais fina do que a linha de suprimento. Sempre as sinais são linhas mais finas. Temos aqui uma de sinal hidráulico, por exemplo, para controlar aquelas válvulas hidráulicas que a gente viu ainda há pouco. Temos aqui também uma linha, né, que representa a ligação configuração internamente do software, né? É uma linha que representa que um equipamento ele está ligado a outro via software. Temos aqui um sinal não definido também, né, quando não há uma definição. O sinal elétrico mais comum representado por uma linha tracejada, mas também pode ser nessa linha aqui com esses trio de traços, né? Aqui um capilar, né, um tubinho capilar que é um tubinho metálico bem fininho, geralmente muito utilizado ali em termostatos. Ali você manda um sinal de um gás ou até mesmo um sinal pneumático, né, que passa ali pelo capilar e aciona ali alguma coisa, né? Enfim, temos vários tipos ali de traçado, cada um representando um tipo de conexão. A figura a seguir mostra os instrumentos de uma malha para o controle de vazão com seus respectivos símbolos e identificações. Aqui então nós temos um exemplo, né, de uma malha de controle, né? Aqui então nós temos uma linha, né, olha, simbologia para a linha de processo, ela está aqui, ó, simbologia para sinal elétrico, né, eletrônico, ó, tá vendo? O tracejado que a gente já conhece. Simbologia para o sinal pneumático, então aqui está sendo empregado toda aquela sinalização que a gente acabou de ver aqui no traçado, né? Os outros símbolos nós veremos mais adiante aqui como é composto. No fluxograma da figura anterior, além da simbologia das linhas de conexões, podem ser observados os códigos alfanuméricos dos instrumentos, tais como o FE101, que é o elemento primário de vazão da malha 101. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, olha só. Então, aqui está o FE101, que é uma placa de orifício, que é um sensor de fluxo. Depois nós temos o FT101, que é um transmissor de vazão da malha 101. Está aqui o nosso transmissor de vazão. Depois nós já temos o FY101 raiz quadrada, vamos dar uma olhada nele. FY101 raiz quadrada é o conversor tipo extrator de raiz quadrada da malha 101. Temos também o FIC, que é o controlador indicador de vazão da 101. Tá aqui o controlador indicador de vazão, FIC 101.
temos também o FR101, que é o registrador de vazão na malha 101, tá aqui o registrador. E por último temos o FIQ, tá aqui, ó, FIQ, que é o totalizador indicador de vazão da malha 101. E finalizando, nós temos o FCV 101, que é a válvula de controle de vazão da malha 101. Então, aqui está o FCV 101, que é a malha. Veja então que cada símbolo, né, está devidamente identificado aqui conforme a norma. Com um pouco de treino, a gente aprende a bater o olho aqui na nomenclatura e já identificar qual tipo de equipamento se trata. É importante saber que todas as linhas de sinais devem ser mais finas que as linhas de processo. Não, já falamos disso aqui, mas vale sempre relembrar. Quanto à localização dos instrumentos, os processos podem ser instrumentos discretos, são esse tipo aqui, ó. Então esse tipo aqui é o painel principal acessível ao operador, esses aqui, montado no campo esse grupo, painel auxiliar acessível ao operador, esse grupo, e painel auxiliar não acessível ao operador. Nesse grupo, esses painéis eles podem estar dentro de alguma máquina lá que o operador não tem acesso. Esses aqui são instrumentos discretos, instrumentos compartilhados, significa que o instrumento ele tem mais de uma função. Por exemplo, às vezes ele mede lá vazão e pressão, vazão e temperatura, tempo e temperatura. Então é um instrumento que ele é compartilhado, tem mais de uma aplicação. Os computadores no processo, né, quando você envolve um computador no processo, é esse símbolo. E aqui nós temos os controladores programáveis, que são os CLPs, né, que daí eles têm essa simbologia aqui na linha inferior. Para melhorar seu entendimento, observe alguns exemplos de malhas construídos com símbolos. Aqui então nós temos os instrumentos montados no campo, são esses aqui. Temos aqui do lado direito instrumentos compartilhados montados no campo, temos aqui a simbologia. Instrumentos compartilhados montados em painel de controle. Aqui tá, porém, tá faltando aqui né, um complemento nessa simbologia. Então existe um probleminha aqui de identificação. E temos também instrumentos configurados em computador localizado no campo. Então aqui são equipamentos. Olha só, pode ver que nós temos aqui a interligação por software sendo representada aqui embaixo, o símbolo de computador. Todos esses aqui são símbolos de computadores. Conforme pode ser visto através da união das simbologias e nomenclaturas, é possível identificar, localizar e representar instrumentos, sinais ou dispositivos e suas funções inerentes nos processos industriais. Esse conjunto de representações dá origem ao fluxograma de processos e instrumentação, conhecido como P&ID. Então, vamos falar dos diagramas P&ID. Os desenhos que representam os equipamentos, instrumentos e suas conexões numa montagem industrial, como vimos nas figuras anteriores, são denominados P&ID, sendo Piping o P, que representa a tubulação, Instrumentation, que são os instrumentos, e o Diagram, que são os diagramas ou desenhos, né, os drawings. Em alguns casos também pode ser interpretado o D como device. O P&ID é extremamente importante no desenvolvimento, controle e supervisão de todos os equipamentos, instrumentos e dispositivos de um processo industrial, pois descrevem os tipos de controles utilizados, os instrumentos de medição e a forma como estão interligados.
No exemplo de aplicação do PNID, é possível visualizar as simbologias descritas anteriormente, em acordo com a norma ISA 5.1. Então aqui nós temos um diagrama PNID, né? Porém, vamos avançar o slide para interpretar esse diagrama com mais facilidade. Aqui então nós temos o mesmo diagrama, porém com a descrição de cada instrumento aqui em nosso diagrama. Logo de cara, né, nós podemos observar aqui as linhas, né, as linhas de processo, que são essas linhas cheias, e temos aqui também as linhas de sinais elétricos. São os únicos tipos de linhas que nós observamos nesse desenho. Aqui em cima, então, nós temos os instrumentos compartilhados, podemos analisar a simbologia e chegaremos à conclusão que aqui se trata de um equipamento compartilhado. Ou seja, ele tem mais de uma finalidade, ele mede mais de uma grandeza. Esse aqui especificamente é um alarme de nível baixo, né? O level, alarme, e low é o que representa aqui essas letras. Aqui nós temos um equipamento montado no campo, é o que o símbolo representa, e aqui o conjunto de letras representando que é uma chave de nível, ou seja, como se fosse uma chave eletromecânica, uma chave de boia. E temos também o controlador de temperatura com integrador, veja que existe uma conexão entre os dois dispositivos, né? Também é um equipamento compartilhado. Aqui embaixo nós temos uma válvula com atuador manual, né? Então a pessoa vai manualmente aqui abrir e fechar essa válvula. Podemos observar aqui indicadores e transmissores de temperatura, sensores de temperatura, enfim, toda a simbologia, né, está descrita aqui nos símbolos, né, com base no que estavam ali no que estava ali na tabela e conforme a norma ISA 5.1. Sendo assim, com base no diagrama anterior, nós temos as tags dos instrumentos, contendo a variável medida, a função e o número sequencial da malha. Também temos as linhas de conexões de impulso no processo, os sinais elétricos e pneumáticos. Temos também os modelos de elementos, sensores de pressão, temperatura e vazão utilizados. Diversos tipos de instrumentos, indicadores, controladores e chaves de alarmes, alguns acessíveis ao operador e outros não. Temos também válvulas com diferentes modelos de acionadores. Para que as representações sejam feitas nesse diagrama, como pode ser visto, elas seguem o padrão de simbologia proposto pela ISA 5.1.